Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nós vamos iniciar a nossa última aula do nosso curso preparatório, Pregadores e Pregações. Nós temos aqui dois temas muito importantes para nós concluirmos. O primeiro é Criando Esboços, página 44 da sua apostila. Quando chegamos aqui nesse ponto, se você praticou as lições das aulas passadas, você já deve ter um tema feito, uma introdução feita, um elemento de ligação e o desenvolvimento da mensagem à conclusão. Pois bem, o esboço é exatamente resumir tudo isso outra vez. Nós pegamos o tema inicialmente, que é o resumo de todo o sermão. Nós fizemos um desenvolvimento que é detalhar o tema, e depois que a gente termina de fazer todo o estudo, todo o sermão, a gente vai fazer o esboço, que é exatamente diminuir o desenvolvimento, o estudo, a pregação em si, a mensagem em si, o estudo em si, em pontos. E esses pontos, a gente vai, a cada ponto destacado, a gente lembra exatamente do que está a ser dito ali, através do estudo que você fez. Então vamos lá, criando esboço, página 44, vamos ver aí na sua apostila. O esboço é a forma simplificada de um sermão. Seu principal objetivo é auxiliar o pregador no exercício da pregação. É uma espécie de lembrete. O esboço de uma mensagem destaca os pontos mais importantes do sermão. Esboço bíblico. Para facilitar seu entendimento, usaremos como exemplo o sermão que você criou. Então você vai aí, você lembra daquele caderno de inscrição? O caderno de anotações que você tem? Você vai colocar nele lá, destacar uma página, para você fazer o esboço da sua mensagem, tá bom? Para começar, coloque o tema da sua mensagem e o texto bíblico. Você vai pegar o caderno, vai colocar o tema da sua pregação e o texto bíblico, livro, capítulo e versículo. Não precisa escrever o texto, só colocar o livro, o capítulo e os versículos que você vai ler, tá certo? Isso você vai fazer lá no seu caderno de anotações. Você vai colocar o tema, coloca o texto bíblico, capítulo e versículo. Em seguida, cite os pontos da sua introdução, pontos-chave da sua introdução. Lembre-se, no esboço não se copia a introdução. Ela deve estar escrita em seu coração, junto com o restante da mensagem. Então você vai, depois de colocar o tema, o texto bíblico, você vai colocar alguns lembretes da sua introdução. Às vezes a introdução é longa, você não vai escrever a introdução no esboço, mas você vai destacar alguns pontos que vai fazer você lembrar de toda a introdução, tá bom? Então você vai fazer esse destaque, colocar alguns pontos aí para você, quando olhar para ele, você lembrar de toda a introdução que você fez no seu sermão. Então, depois do tema do texto bíblico, livro, capítulo e versículo, você vai começar a colocar pontos da sua introdução. Agora você vai colocar o elemento de transição. Por fim, coloque os principais pontos que desenvolve o seu sermão. Você vai, depois da introdução, vai colocar ali o elemento de transição que liga a sua introdução ao desenvolvimento da mensagem e vai colocar os pontos, não vai escrever toda a dissertação, você vai colocar só os pontos do seu desenvolvimento e quando você olhar para os pontos, você vai lembrar ali o que você vai falar. Eu dei um exemplo aqui na apostila, tema, aqui é o esboço, tá? Um exemplo de esboço. Tema, os propósitos do templo. Aí do lado eu coloquei o texto bíblico, Mateus 21, 12 ao 16. Agora eu destaquei alguns pontos que resumem a introdução. Quando eu olho para esses pontos no meu esboço, na hora da pregação, eu lembro que como vou iniciar a introdução e como vou terminá-la, tá?
Então, eu destaquei aqui, tudo que foi criado tem propósito, tudo que é usado fora do propósito é danificado e os resultados esperados não vêm. O tempo foi criado com propósitos. Quem vai o tempo fora dos propósitos desagrada a Deus. Aqui é o elemento, aí terminei a introdução aqui. Né? Quem vai o tempo fora dos propósitos desagrada a Deus. Aí agora tem elemento de ligação ou de transição. Tá? Eu termino de contar a introdução. Quem vai ao templo fora dos propósitos agrada a Deus. Mas quais os propósitos do templo? O que eu devo fazer quando vou ao templo para não desagradar a Deus? Quais os propósitos do templo? É o que a gente vai aprender agora. Então, eu já entro com esse elemento de ligação, essa pergunta, como eu coloquei aqui, e já vou entrar no desenvolvimento da mensagem. O que eu vou fazer? Vou colocar os pontos, tá? Jesus está presente. Qual o propósito do tempo? Primeiro, Jesus está presente lá. E tem Mateus 21, versículo 12, parte A. Jesus está presente. Aí eu destaquei aqui. Aí eu vou falar na pregação, mostrar que Jesus estava presente. E vou identificar na própria Bíblia que Jesus é a palavra de Deus. E eu coloquei do lado aqui logo, se Jesus é a palavra, o templo é lugar de palavra. Então, o primeiro propósito do templo é o lugar onde você vai escutar a palavra de Deus. Então, eu coloquei esses pontos aqui. Então, cada ponto vai me fazer lembrar do que eu vou falar na hora da mensagem. Quando estou falando de propósito do templo. Primeiro propósito, Jesus está presente. Receber a presença de Deus, o templo. Segundo, é casa de oração. Aí, na mensagem, no estudo que eu fiz, eu tenho todo um escrito que na hora da pregação eu vou falar. Só que no meu esboço, como eu estou resumindo, eu vou colocar só os pontos. Cada ponto que eu olhar aqui, eu vou anunciar a você o ponto e vou falar aquilo que eu fiz no estudo. Então, cada ponto vai me fazer lembrar do que eu fiz no estudo, né? Da palavra que eu montei. Ponto 3, desenvolvimento. O propósito do tempo é lugar de curas e milagres. Aí aqui tem um versículo 14, do capítulo 21 de Mateus, que vai mostrar que o templo é lugar de milagres. Aí vou falando, vou falando aí do ponto 3, daquilo que eu escrevi, e por fim, é lugar de adoração. Tem esse respaldo bíblico que indicam isso. Então, isso aqui é o meu esboço, tá bom? Eu coloquei o tema nele, o texto bíblico, tá? É importante colocar, porque quando você for pautar aquela pressão, todo nervosismo, você olha para o esboço e para não esquecer o livro, o capítulo, o versículo que você vai ler. Vai sempre olhando na pregação, falando, olhando para cada ponto para você não se perder, tá bom? Vamos ler aqui, página 45. O templo foi feito para que haja palavra, orações, curas, milagres e louvor a Deus. Aqui é a conclusão, tá? É a conclusão. Como a conclusão é pequena, dá para você também escrever lá no seu esboço, lá no finalzinho. Pronto, aqui finalizei o meu sermão. Você precisa ter todo o estudo em seu coração, para que quando olhar para o resumo no seu esboço, lembrar de cada informação. O esboço é fundamental para que na hora da ministração você não se perca na mensagem, esqueça alguns pontos e não esclareça o que quis dizer. Pregar com esboço é garantia de manter o trem nos trilhos. Caso contrário, nem você entenderá o que quis fazer o povo entender. Muitos abrem mão do esboço por não saberem usá-lo. Se sentem engessados, mas até que você domine a mensagem que será pregada, os deixo o conselho, use o esboço. Tá bom? Então, usar o esboço, a princípio, te deixa engessado, porque você vai ter que ter a preocupação de falar alguma coisa, ao mesmo tempo que você está olhando para o esboço, tua mente está lembrando do estudo que ficou em casa, no caderno, que você leu, releu, estudou, e está tudo aqui. O esboço só vai te indicar
quem vem primeiro, quem vem depois, os pontos, para você não deixar o povo confundido. Então, o esboço ele é muito fundamental. Você está seguindo ele para entregar a mensagem com começo, meio e fim. Isso aqui é uma regra da homilética. Ela organiza o pregador para gerar mensagens organizadas. Então, o que é que acontece? O esboço faz parte dessa matéria tão importante para o pregador, porque ele, de alguma maneira, mantém o pregador na linha da mensagem. Ele não se perde, porque ele está sempre ali olhando ponto a ponto, vai falando, olha para o ponto, vai falando, olha para cada ponto aqui, e vai lembrando, vai... A princípio, muito difícil. A princípio, você às vezes se perde. Mas aquela coisa, você deve ensaiar em casa. Monta uma mensagem, faz o sermão, dá uma relida em todo o estudo, depois fica ensaiando, falando, só olhando aqui para os pontos, para o seu esboço. E esses ensaios vai fazer você ter uma boa apresentação. Então, aqui é o esboço. Criando esboço é uma aula bem simples, tá? É exatamente resumir todo o estudo em pontos significativos que te farão lembrar do estudo que ficou na sua casa. Página 46, a pregação, a arte de transmitir sermões, tá bom? O sermão é o estudo que você fez, né? Que a gente ensinou, tema, introdução, elemento de transição, o elemento de ligação, desenvolvimento e conclusão. Todo esse estudo deve estar em um caderno escrito aí, um caderno grande, alguma coisa parecida, porque vai gerar muitas páginas. Este é o seu sermão. Agora, a pregação é o ato de apresentar, tá? Você fez um sermão e a sua pregação é o ato de você anunciar às pessoas, tá bom? Então, pregação é a arte de transmitir o sermão. Vamos lá, a pregação é a arte de transmitir sermões. Saber criar um bom sermão não é tudo. Se não aprendermos a transmiti-los aos ouvintes de maneira clara, todos os nossos esforços terão sido em vão. Jesus não só tinha bons sermões, ele sabia pregá-los publicamente. Suas exposições eram tão boas que as pessoas se admiravam ao ouvi-lo. Pois bem, nesse capítulo aprenderemos a transmitir nossos sermões de forma clara e objetiva. Para transmitir um sermão de forma correta, é necessário observar alguns princípios. Então, assim, fiz um estudo, mas tenho dificuldade para apresentar, para pregar, para fazer o outro entender o que eu entendi. Então, essa aula é exatamente para te ajudar a falar sobre o sermão que você fez, passar para o público o estudo que você fez, tá bom? Então, princípios da pregação, né, do exercício de pregar, de anunciar. Existem alguns princípios referentes à pregação que, se forem bem observados, nos levará a uma excelente pregação. Como já vimos, a homilética não só nos ajuda a preparar sermões bem organizados para facilitar o entendimento dos ouvintes, ela também nos ensina de forma categórica a transmiti-los ao público. Para que você alcance êxito na pregação, é necessário que você domine bem algumas técnicas da homilética. Discurso, vamos lá, primeiro, discurso. Êxito da pregação está diretamente ligado a um bom discurso. O êxito na pregação, o sucesso da pregação, a sua fala do seu sermão público está ligado a um bom discurso, tá bom? Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto. Isso diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Ou seja, um bom discurso é caracterizado pela qualidade de quem fala e pela compreensão de quem ouve. O discurso é uma arte cujo objetivo final é a beleza. Lembre-se, falar muito é uma coisa, falar bem é outra, é totalmente diferente. Aí aqui a gente vai ver o segundo princípio para você ter uma boa pregação. Primeiro é o discurso, você falar bem. Aí a gente já aprendeu em algumas aulas o que vai fazer você falar bem. Está diretamente ligado à sua rotina de leitura. Quanto mais você lê, melhor você vai falar e se expressar. Oratória. Um bom discurso está interligado a uma boa oratória.
A oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, em público de forma estruturada e deliberada, planejada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para apresentar discursos e apurar as qualidades pessoais do orador. Bons oradores devem ser capazes de manifestar emoções nos ouvintes e não apenas mantê-los informados, tá? A gente já falou sobre isso também em aulas passadas, sobre transmitir as emoções do texto, tá bom? Então, para mim ter um sucesso na pregação, no ato de expor o sermão que fiz, eu preciso discursar bem e ter uma boa oratória, tá? Retórica. Retórica é uma palavra de origem grega, retorike, e significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara, transmitindo ideias com convicção. A retórica tem o objetivo de expressar ideias de forma mais eficaz e bonita, sendo responsável pelo aumento da capacidade de persuasão. A gente também já falou sobre essa questão da retórica, que vai falar sobre a capacidade que você tem de viver o que prega, de dar um exemplo, de ter credibilidade, tá certo? De ter domínio do assunto, conhecimento. A gente já falou isso em aulas passadas. E também ter esse poder de trabalhar a parte emocional da pregação. Eloquência é a capacidade de proferir bons discursos. Também pode ser sinônimo de oratória e retórica. Praticamente oratórica, retórica e eloquência estão ali ligados à sua conduta de leitura. Quanto mais você lê, você vai ter aí uma boa oratória, uma boa retórica e uma boa eloquência no falar e no se comportar. A filosofia aborda a eloquência como a arte de falar bem, conseguir expressar um ponto de vista ou ideia de forma ilustre e competente. A eloquência também está relacionada ao comportamento do pregador perante o público. Suas expressões corporais falam tanto quanto suas palavras, entusiasmando e despertando emoções no seu público. Você precisa ter também isso aqui, modulação, tá bom? Para você conseguir ter uma apresentação boa. Modulação é a passagem de um tom de voz para outro na transcorrência de um trecho. Ou seja, seu tom de voz precisa variar durante o discurso de acordo com a necessidade. Observe aqui esses exemplos de modulação, falar alto, falar médio, falar baixo. Então, durante a sua pregação, você precisa ter esse discernimento do que você está falando, que história você está falando, quais as emoções dos personagens que você está falando. E para cada estado emocional existe uma tonalidade de voz. Falar alto expressa raiva, surpresa e gozo. Falar médio expressa uma conversão normal, uma fala normal. Falar baixo remete-se à tristeza, vergonha e compaixão. Então você precisa estudar o seu texto e identificar cada personagem, cada fala, e como qualquer ser humano você deve atuar durante a sua pregação. Se alguém está com raiva, você não deve falar baixo usando as palavras que o seu personagem usou. Então você tem que atuar, se colocar no lugar dos personagens bíblicos e trazer uma atuação de forma viva, de forma clara. Se o seu personagem está triste, que você está pregando, você vai falar como se estivesse triste quando usar as palavras que ele usou. Vamos continuar a leitura. Dicas para aperfeiçoar o seu vocábulo. A gente também já falou muito disso. Todas estas regras homiléticas que aperfeiçoam a pregação são reflexos do nosso vocábulo. Quanto mais rico ele for, mais sucesso teremos na exposição de palavras. Observe a seguir importantes dicas para enriquecer o seu vocábulo, enriquecer a sua capacidade de fala, tá bom? Novamente, o pregador trabalha com fala, com voz, então ele precisa ter informações para passar. E essas informações adquiridas aonde? Leia mais. Leitura. A prática diária da leitura nos traz muitos benefícios, tais como reduz o estresse,
amplia o vocabulário, melhora a atividade cerebral, melhora nossas expressões verbais, etc. Ler é tão terapêutico quanto a música e o cinema. Procure falar lentamente. Quando você estiver pregando, quando você estiver expondo o seu sermão, tenha o seu momento de falar lentamente, tá bom? Falar pausadamente ajuda os ouvintes a compreender o que você está dizendo, tá certo? Então tem gente que fala corrido, fala rápido e fala enrolado. Então essas características não é boa para que você consiga fazer uma pregação, transmitir o sermão com sucesso. Então você precisa falar pausadamente, cada palavra de forma clara e objetiva, tá bom? Então você usando essas palavras de forma lenta, cada palavrinha vai ser bem aderida pelos ouvidos dos ouvintes. Inspiração para pregar, isso aqui também é fundamental. Inspiração para pregar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a gente percebe nesse texto bíblico que se a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito, nós não conseguiremos pregar sem a inspiração do Espírito, tá certo? Inspiração é o efeito ou resultado daquilo que foi criado a partir de um estímulo de criação. Foi sobre isso que Paulo falou ao jovem Timóteo, que para pregar a palavra inspirada de Deus é necessário estar inspirado por ele. É comum no início do ministério buscarmos algumas referências de fé para imitarmos. Isto é bom. O que não pode acontecer é que essas referências se tornem a sua fonte de inspiração, pois esse lugar pertence somente ao Espírito Santo. Suas referências de fé não podem servir de base ministerial para você. A base do seu ministério é Jesus Cristo. A inspiração de Deus para pregar a palavra é fundamental. Ser inspirado divinamente faz do pregador um ministro pleno, completo, capaz de levar ao público uma mensagem poderosa da parte de Deus, com o poder de edificação, correção, consolação e instrução. A falta de inspiração durante a ministração faz de você um reprodutor de palavras vazias. Mas quando você fala sobre a inspiração de Deus, você fala como profeta. A seguir, observe alguns princípios que nos conduzem à inspiração do Espírito. Tá certo? Então, para nós termos uma pregação de sucesso, conseguirmos transmitir o sermão, a gente precisa de inspiração, porque a palavra de Deus ela foi inspirada, essa motivação espiritual, tá bom? Esta paz, essa alegria, essa força para nós falarmos com poder, com autoridade, com ousadia. Isso aqui é a inspiração que a gente precisa. Então, como é que eu adquiro essa inspiração? É oração secreta. O pregador ele tem que investir o tempo nos estudos, mas ele tem que ter esse momento de oração, porque a inspiração é do Espírito, é de Deus, e Deus é Espírito. A gente precisa subir o nível de espiritualidade e faz isso com oração. Tá? Oração secreta, Mateus 6,6. O tempo que passamos em oração no lugar secreto resultará na inspiração e unção manifesta em público. Então, não basta só estudar. Quando você gasta muito tempo, investe muito tempo estudando e vai pregar sem orar, fica uma mensagem meio fria, vazia, calculista, e é perceptível que a pregação não está sendo inspirada, motivada, movida pelo poder do Espírito Santo. Tá certo? Está sendo só letra, só... A Bíblia diz que a letra mata, né? Só aquela ensino, aquela coisa toda vazia. Mas se você quer ter inspiração, poder, unção para falar, oração secreta. Você precisa ter o tempo de oração também. Jejum. O texto é claro ao dizer, quando o noivo for tirado do meio deles, nesses dias jejuarão. Aqui Jesus é indagado porque os seus discípulos não jejuavam, como os discípulos de João Batista e os fariseus. Jesus disse, por que jejuariam os servos do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será retirado e eles nesses dias vão
jejuar. Então, o jejum, ele atrai a presença de Deus para a vida. Então, para pregar, você precisa ter a presença de Deus na sua vida, tá bom? Então, essa inspiração é exatamente a evidência da presença de Deus na sua vida, onde você fica melhor, se sente bem ali, naquele momento, tá bom? Tomado por Deus. O principal objetivo do jejum é trazer a presença de Deus a nós. A prática do jejum na vida de um pregador é fundamental para que sintam Deus presente em sua mensagem. Se você não exala a preciosa presença de Deus enquanto prega, está na hora de começar a jejuar. Oração, jejum. Terceiro, para que você seja inspirado por Deus quando for pregar, consagração. Consagração é sinônimo de separação. Cabe a todo pregador, antes de suas pregações, tirar um tempo em particular para Deus. Quanto mais consagrado formos, mais íntimos de Deus seremos. Oração, jejum, separação. Você precisa, antes de ir para o público, para o púlpito, pregar, você precisa ir diante de Deus em oração, em jejum, se separar, ficar sós com Ele. Disponibilidade. Moisés esteve com Deus 40 dias e 40 noites no monte, falando e ouvindo Deus falar com ele. O tempo que Moisés passou com Deus fez toda a diferença em seu ministério. Lembre-se, é impossível nos tornarmos pregadores inspirados por Deus se não tivermos tempo para Ele. Todo pregador precisa ter tempo disponível para buscar a Deus em oração, jejum, leitura da Bíblia, etc. Pregar sem inspiração do Espírito fará de nós bons locutores, palestrantes, narradores de histórias, animadores de plateia, mas jamais um ministro da palavra de Deus. Então, é fundamental para que você tenha sucesso na pregação, na apresentação do seu sermão, ser inspirado. Então, a inspiração é fundamental e você precisa orar, jejuar, consagrar, se separar para Deus e ter tempo para estar com Deus a sós, tá bom? Vivendo a pregação. Isso aqui também faz muito sentido no que se refere a pregar, tá bom? Pregação é composta por ensinamentos vindos do trono de Deus para reger nossas vidas segundo a sua vontade. A palavra de Deus é comparada a uma espada de dois extremos. Ela corta para o lado de quem a recebe e também para o lado de quem a ministra. Logo, assim como os ouvintes têm a responsabilidade de viver aquilo que ouvem, os pregadores precisam viver aquilo que pregam. Será impossível nos tornar bons pregadores se não vivermos aquilo que pregamos. Isso aqui é questão ética, né? O pregador precisa ter ética e a principal característica ética do pregador é ele viver o que prega. Então, às vezes, o pregador vai receber uma mensagem e aquela mensagem, antes de ser falada para alguém, é Deus falando com ele para que ele se enquadre dentro da vontade de Deus. Uma pregação, ela se torna mais eficaz, mais poderosa quando ela é falada, pregada por alguém que a vive, que a pratica. Então, a prática daquilo que se prega é uma fonte de poder. É diferente de quem prega sem viver. É muito diferente de quem vive e prega. O poder é maior, a graça é maior, o alcance espiritual é maior, é mais poderoso. Então, pregar o que se vive faz parte da vida do pregador. É importante que sua mensagem cause impacto primeiramente em você, para depois impactar a vida dos outros. Quando vivermos aquilo que pregamos, os resultados se tornarão incríveis. Viver o que se prega também significa dar vida ao texto, ou seja, o pregador se coloca na mensagem ao ponto de sentir as emoções do texto, com o objetivo de viver o que eles viveram, sentir o que eles sentiram e expressar todas essas emoções aos ouvintes. Então, viver o que prega também significa se colocar no texto, dar vida ao texto, tá bom? Dar vida ao texto. É transparecer ao público as emoções de cada personagem que você está falando. Se ele está triste, é aquilo que a gente já falou. Atue como uma pessoa triste.
Se um outro personagem está alegre, atue como uma pessoa alegre. Então, viva o texto, dê vida ao texto, que até então são apenas palavras, mas quando você apresenta estas palavras, você vai apresentar comportamentos, você vai apresentar emoções, e para isso você precisa ensaiar muito estes comportamentos, essa mensagem, antes de apresentar ao público. Dar vida ao texto também significa viver o que se prega. Viver a pregação é viver as emoções do texto e transmiti-las com clareza ao público. Se preciso chorar, chore. Se preciso pular, pule. Se preciso gritar, grite. Mas de maneira alguma deixe de transmitir vida ao texto e emoções ao público. Coloque em prática todas essas lições que você aprendeu aqui. Não tenho dúvidas que você ativará e aperfeiçoará o ministério seu da palavra. Não se preocupe se você vai conseguir pregar 1 hora. Seu objetivo aqui não é esse, mas conseguir montar o seu próprio sermão e transmiti-lo. Mesmo que dure apenas 10 minutos, o importante é que o público entenda a mensagem que Deus entregou através de você. Amém? Então aqui é a nossa aula. Terminamos o nosso curso preparatório Pregadores e Pregações. É um curso de teoria no início, mas é um curso muito prático, tá certo? Muito prático. Então, as aulas práticas foram fundamentais para você desenvolver, para você aperfeiçoar as ideias que foram postas durante o curso. A questão é, você fez as aulas práticas? Então, as aulas práticas, elas vão revelar se você, de fato, aderiu ao curso, aderiu às lições, e as aulas práticas é que vão fazer você abraçar essas ideias, tá? Vivê-las. Então, se você, durante o curso, não fez as aulas práticas, não sentou para escrever, para ler, para reler, com certeza você vai ter muita dificuldade no final do curso, aquela sensação que não aprendi, tá certo? Porque é um curso teórico e é um curso prático. Se você ouvir, mas não praticar, nada muda. Então, eu quero agradecer a cada aluno que fez esse curso, aqueles que desistiram por algumas fragilidades. Que Deus possa abençoar vocês todos. Coloquem em prática as lições, revejam os vídeos, façam passo a passo, pratiquem, que com certeza Deus vai ajudar vocês a montar um sermão e a pregá-los de forma simples para quem pratica, né? Tudo é difícil para quem não pratica o que aprende. Mas quando você exercita, pratica, as coisas se tornam bem mais fáceis. Então as aulas aí diante de você, assiste os vídeos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.